nós realizamos aproximadamente umas 6 reuniões com representantes da Secretaria de Estado da Agricultura e Pesca, setor regulado, Poder Legislativo, Ministério Público Estadual, Ministério Público do Trabalho e as demais diretorias vinculadas à Secretaria de Estado da Saúde, no sentido de debater, então, as possibilidades de implementar melhorias diante da situação de riscos frente a esses casos de Covid dentro da agroindústria. A partir daí, nós conseguimos, então, elaborar uma proposta de regulamentação que teve um amplo debate desses setores que eu estou falando, que eu já coloquei para vocês, e que culminou, então, na publicação da Portaria 312, de 12 de maio de 2020, que faz a regulamentação, então, de todo esse setor de abatedouros de carnes. A partir disso, então, nós realizamos em loco 6 fiscalizações, através aqui da Diretoria de Estado da Saúde, da Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado, para verificar o cumprimento dessa portaria dentro desse setor, nessas 6 plantas. Através disso, dessas 6 fiscalizações, a gente, então, disseminou pelo Estado a cobrança da portaria, mesmo sem ir em loco. A gente realizou 24 autos de intimação e 14 autos de infração com relação ao descumprimento de algumas normas dessa portaria que nós tínhamos publicado. Através dessas ações, a gente teve necessidade também de a emissão de uma medida cautelar que levou, então, à interrupção de uma planta frigorífica durante o final de semana para que fosse feito a testagem em massa. Nessa planta foram testados 4.800 trabalhadores, destes 4.800 trabalhadores, nós tivemos aqui um total de 580 trabalhadores que positivaram através do teste rápido para Covid-19. Nesse mesmo momento da testagem, esses trabalhadores eles foram afastados pelo tempo necessário que prevê nas portarias do Ministério da Saúde, assim como também foram afastados os coabitantes que também trabalhavam nessa planta frigorífica. Acompanhamos também a testagem de 4.899 trabalhadores numa outra planta no município de Chapecó, dos quais 1.219 positivaram para a Covid-19, e da mesma forma que na planta anterior, estes também foram afastados, como também os coabitantes também foram afastados. É bom salientar que no momento da testagem, a gente teve, como a gente acompanhou os 5 dias de testagem numa planta e os 5 dias na outra, a gente teve muita oportunidade de conversar com esses trabalhadores positivados, que positivaram para a Covid naquele momento. E a grande maioria que a gente verifica estavam assintomáticos naquele momento da testagem e poucos referiram que tiveram sintomas em tempos atrás. Então, isso é um problema, né? A gente sabe que a gente tem um grande número de pessoas assintomáticas que transmitem o vírus e que não estão sendo testadas, né? Não estou falando aqui só na questão de frigoríficos, mas também como população geral, né? Então, isso é um problema. Nós temos um sistema de informação de saúde do trabalhador, que chama Sistra, onde todas essas empresas, elas têm que fazer o cadastramento conosco, assim como cadastrar todos os casos que forem positivados para a Covid dentro desse sistema. Eu vou dar alguns dados aqui do sistema para vocês terem ideia dos números que a gente tem nesse ramo específico. Nós temos no total, até hoje, 89 empresas cadastradas desse ramo produtivo, com registro de ocorrência para Covid, 31 dessas 89 têm registro de Covid nas plantas. Total de casos confirmados por teste, número de ocorrências, 3.132, de todas essas 31 que registraram algum tipo de ocorrência para Covid. Número total de ocorrências
de casos suspeitos para COVID, 2.399, ocorrências para COVID de contactantes, 2.759, e o total de ocorrências que se referem a afastamento por grupo de risco, 3.028. Aqui no estado, pelos dados da SIDASC, a gente tem, desse ramo produtivo, 1.067 indústrias ou estabelecimentos. Nem todos estão cadastrados conosco ainda. A partir da publicação da portaria, essa é uma obrigatoriedade e é isso que a gente vem cobrando desde que foi publicada a portaria, para que a gente possa, então, ter minimamente os dados referentes à questão de afastamentos. Eu também tenho os dados de afastamento, tudo vinculado a esse sistema. Dados do CIVEP Gripe, de 30/6, apontam que 50 trabalhadores vinculados a esse ramo produtivo foram internados por Covid. Destes, 2 foram a óbito, uma mulher de 50 anos com comorbidade e um homem de 48 anos sem comorbidade. Esse é estrangeiro também, esse homem é estrangeiro. Alguns dados de incidência aqui em Santa Catarina, para que a gente possa ampliar o debate. Município, no dia 6/7, o município com a menor incidência aqui no estado era o município de Lebon Regis, a incidência de 8 para 100 mil habitantes. O município com maior incidência é Entre Rios, a incidência de 5.495 para 100 mil habitantes. Vale ressaltar que Entre Rios fica a aproximadamente 60 quilômetros do município que é Chapecó, onde nós temos plantas frigoríficas bem grandes. A grande maioria também dos casos positivos da cidade de Entre Rios são indígenas e trabalhadores da agroindústria. Então, se a gente também pegar para verificar em outros locais onde a gente tem, outras cidades onde a gente também tem plantas frigoríficas instaladas. Pegamos Chapecó, a incidência em Chapecó é de 1.194 para 100 mil. Concórdia, 1.793 para 100 mil. Então, a gente consegue observar que nessas cidades onde existem essas plantas frigoríficas instaladas, a incidência é bem grande com relação à população que tem contaminação por Covid, né? Se a gente calcular a incidência de uma única planta frigorífica, a gente vai verificar, no município de Chapecó, a incidência é de 1.971 para 100 mil. Então, todos esses dados, eles nos apontam que cada vez mais a gente precisa de ficar atentos com relação aos dados que estão sendo monitorados e para que a gente possa ter, então, uma ação efetiva dentro dessas plantas onde a incidência de doença está aumentando e tomar as medidas preventivas antes que isso se alastre de uma forma incontrolável no estado.